E eu fiz uma pergunta, mas uma pergunta a nível Podpah, né? Estamos competindo, viu essa do Podpah? Não, não vi. Nem queira ver, mas tudo bem. O que você achou dessa lista? Acho que saiu ano passado, se eu não me engano, uma lista da FIA, dos maiores pilotos de todos os tempos, e o Ayrton Senna ficou em segunda. Schumacher em primeiro. O que você achou? Na verdade, essa lista ela não é por número de vitórias, né, por títulos, porque senão até o Ayrton teria ficado até mais atrás, né? Porque ele foi Não, tricampeão, sim. tiveram tetracampeões, enfim, pentacampeão Penta, como o o Fangio, Fangio. né? Então, mas, cara, eu não sei o critério, eu não sei realmente o critério. Mas concorda? Não, porque para mim o Ayrton foi o melhor. E não é Sim. ufanismo, não é Sim. nada. Para mim o Ayrton foi o mais completo, o mais rápido, Sim. o mais focado e que não teve tempo de ter mais títulos. Para mim, a carreira Até dele foi corajoso, né? interrompida. Ele tá talvez o mais corajoso também, Não né? tinha medo. Não tinha... Aquela ultrapassagem que ele fez, ultrapassagem não, que ele tentou fazer ultrapassagem pelo box, aquilo, né? Eu achei uma ousadia absurda. mas aí foi um erro. Até hoje tem isso, né? O erro da pista, porque você ganha tempo estando por dentro do box, né? Então... Mas concorda que é uma ousadia do piloto. Ousadia. Ele usar aquela estratégia. E o Ayrton tinha muito isso, como o Nelson era campeão nisso. Em estratégia, eu acho que ninguém bateu o Nelson e de conhecimento mecânico de um carro de corrida. Hoje, a diferença que eu vejo desses caras de antigamente para agora é que o piloto vestia o carro e tinha no carro uma extensão do corpo. Sim. Então, o cara chegava no box, ele falava assim, olha, o carro está saindo um pouco é um pouco dianteiro, né? Está indo um pouco de frente, então tira 2 pontos de calibragem do pneu dianteiro direito, porque a gente faz mais curva para a direita, tá perdendo um pouco reta, dá 2 cliques na asa traseira e abaixa um pouco a dianteira e reforça um pouco o amortecedor da suspensão, por exemplo. Hoje o piloto encosta, ele não fala absolutamente nada, a telemetria mostra tudo e o engenheiro lá já vê o que tem que ser feito no setup do carro e esse cara nem sabe às vezes o que está acontecendo no carro. Ele sabe que não está bom, mas ele não consegue traduzir para a engenharia o que a telemetria faz. Sim. Naquela época não, era muito raiz tudo. Então o cara conseguia transmitir exatamente para o engenheiro dele, para o chefe, para o cara que estava controlando a estratégia da prova, Sim. o que estava acontecendo no carro e o que tinha que mexer no carro. E nisso o Nelson era imbatível. E porque eu entendo que hoje, do ponto de vista de produto, a gente falou do Ayrton Senna como produto da Globo e tal. Do ponto de vista de produto, uma mulher na Fórmula 1 seria um grande produto. Por que não tem mulher na Fórmula 1? Então, já tentaram algumas vezes. Leila Lombardi foi uma que foi a mais famosa, a mais icônica de todos. Eu já escutei falar que é condicionamento físico. Uma vez falando com a Bia Figueiredo, ela falou isso para mim também. Que faz muita diferença. Faz muito. Cara, é absurdo. É absurdo que esses caras têm. Eu diria que é mais ou menos como você colocar no mundial de natação, de atletismo, separar o homem das meninas, os meninos das meninas, porque o condicionamento físico, o preparo, a taxa hormonal, tudo isso é muito diferente. A melhor pergunta que eu tive, que eu escutei até hoje, foi quando no autódromo teve a inauguração do autódromo de Jacarepaguá com o nome de Circuito Emerson Fittipaldi, pista Nelson Piquet ou vice-versa. O oval era Emerson Fittipaldi por causa da corrida do Rio e o circuito interno Nelson Piquet. E uma jornalista muito amiga minha, Estela Craveiro, nessa coletiva que foi ali do lado do Porcão, com aquela vista maravilhosa do Rio de Janeiro no fundo, aquele cenário maravilhoso, perguntou para o Nelson ao vivo, e estava a Globo ao vivo, estavam vários veículos ao vivo, por que as mulheres não conseguiam ser campeãs, não tinham oportunidade, tal. Eu não vou falar aqui, porque somos pessoas muito educadas, mas vou dar a entender, porque não tem aquilo no meio das pernas. Essa foi Não, ao vivo, Léo. Mas tem uma verdade aí. No fundo, ele quis dizer isso que eu traduzi, só que ele traduziu. A legenda dele foi bem diferente que essa, foi bem machista, né? Sim. Mas bem diferente, mas no fundo é isso, é condicionamento. Na minha leitura, condicionamento físico. Entendi. Porque você vê mulheres se dando muito bem, por exemplo, numa DTM, por exemplo, em categorias de turismo, que não exigem tanto esforço, né? Mas quando chega na Fórmula 1, não tem condição, cara, não tem condição. Mas eu acho que é por isso mesmo, pela taxa hormonal. Eu conversei há pouco tempo, fui até correr de kart. O pessoal, eu corria quando era moleque, hoje eu tô fora de forma. Você pegar um kart de 7 HP pro meu peso, me lascou, né?
Mas mesmo assim, eu corri no mais potente, e eu corria quando era moleque, e fui correr agora, mas uma corrida um pouco mais sério, eu saí assim com a pressão baixa, quase desmaiando. O pessoal não tem noção do desgaste. Fora A costela, tudo cara, doendo. É absurdo. Pelo amor de Deus. É muito desgaste. Muito desgastante. E é kart, eu não tô falando de carro de Fórmula 1. Eu tava conversando com o campeão, o cara que foi o garoto, 22 anos, foi campeão de kart brasileiro, nacional. Mas vou te interromper para te falar uma coisa para deixar você mais tranquilo. Já escutei de muito piloto que o kart é onde exige maior esforço de um piloto. Ah, que bom. Não sou eu que tô ficando frouxo. Vai para um lado, para o outro, você segura muito na mão, não tem nada daquela tecnologia. O freio, o acelerador, você não tem aquela retomada, você tem que segurar muitas vezes o pescoço, você sai com espasmo muscular do kart. Não, o condicionamento físico para o kart também ele é em altíssimo nível. E eu não tô com esse condicionamento todo. É todo. Altíssimo nível. Então, não é desmerecer você ter ficado... Eu fiquei mal. Corrida, como o Ayrton Senna 91, que não conseguia levantar o troféu, né? Eu tava mais ou menos assim. E eu fiz uma pergunta, a nível Podpah, né? Tamo competindo, viu essa do Podpah? Não vi. Nem queira ver, mas tudo bem. Eu fiz uma pergunta pra ele o seguinte, eu, por exemplo, andava de moto. Hoje, se eu ando de moto, eu não tenho a coragem de fazer as coisas que eu fazia com 20 anos. Não tenho coragem de entrar em São Paulo com uma moto. Tem isso também. Eu acredito que em algum momento, quando o piloto vai ficando velho, ele vai perder a coragem. Eu acredito. Ou porque ele teve um filho, casou... O Nelson fala isso. Então, esse garoto falou pra mim que não. Não se perde a coragem. Eu falei, não, é porque você tem 22 anos. Porque ele nunca viu o muro de Tamburello, porque ele nunca pegou fogo dentro de um carro. Então existe isso. O cara perde a coragem, ele vai render menos. E quando tem um filho também, todos falam isso. Porque enquanto você não é solteiro, você é casado, mas você não tem um herdeiro ali, não tem a continuidade da tua vida para ser longeva, você pensa de maneira diferente inconscientemente. Ou quando você tem um porrão, como aconteceu com o Nelson na própria Tamburello. Ele voltou com medo? Ele perdeu-se, ele fala, não, com medo não, mas inconscientemente tira o pé antes. Freia antes. Eu acreditei nisso. Você não vai para lá do cruz credo mais, entendeu? Como os caras falam, você não freia mais lá embaixo, não. Sim. Inconscientemente você acaba se protegendo mais. Sim. E você perde cara, não precisa perder muito, você perder milésimos de segundo, você tá em 17º no grid. Basta perder isso aqui, e isso é defesa própria que você tem quando tem um filho, quando você envelhece. O envelhecer, na verdade, é outra coisa, é reflexo, né? Aí não mas cai a testosterona um pouquinho também, né? Não, mas é mais reflexo. O que eu escuto dos pilotos é mais reflexo. Sim. E a história de você ter filho ou ter um grande acidente. Naturalmente, você vai perder. Tá? Tem uma coisa lá que faz você frear um pouquinho antes. Eu tinha certeza disso. Falei com o campeão... tá vendo que eu tava certo. Eu falei com o campeão nacional de kart, ele falou, isso não acontece. Eu falei, é porque você tem 22 anos. Claro. Eu falei, daqui 20 anos, vamos conversar de novo e vamos ver se você me fala a mesma coisa. Eu sempre imaginei isso. Não querendo desmerecer o campeão de kart de 22 anos, o Nelson já teve essa experiência dos dois lados, tendo filho, tendo um porrão que quase acabou com a vida dele. E eu prefiro acreditar no Piquet. Sim, é verdade.